Olá, gente querida, graça e paz. Hoje, quinta-feira, 9 de abril de 2020. Enquanto nós cumprimos o período de quarentena determinado pelas autoridades de saúde, vamos iniciar esta transmissão online e compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de João, capítulo 1, versículo de número 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavra do Senhor. Nós estamos vivendo a semana chamada Santa, e no próximo domingo é comemorada a Páscoa. E talvez você esteja na sua casa entristecido por não poder celebrar da forma que costumeiramente faz, indo à igreja, participando com os irmãos da celebração da ressurreição do Senhor, ouvir o nosso coral cantar as cantatas tão belas que fazem. Mas eu quero te dizer que não há motivo para tristeza, não há motivo para desânimo no seu coração. Quando João Batista se refere ao Senhor Jesus chamando de Cordeiro de Deus, ele está certamente se referindo ao episódio da Páscoa que foi instituído lá no Egito por Moisés, por ocasião da saída do povo das mãos de Faraó, e iniciam então a peregrinação rumo à Terra Prometida. Nesta noite, sob a instrução de Moisés, o povo então imola um cordeiro, e com o sangue deste cordeiro ele é aspergido sobre os umbrais das portas, e quando então a 10ª praga enviada por Deus sobre o Egito, as casas que estivessem marcadas com o sangue deste cordeiro não seriam alcançadas pela morte dos primogênitos. Então, quando o anjo da morte passa naquela noite, todos os primogênitos egípcios são mortos. E daí vem o nome, Páscoa, que no hebraico quer dizer passar por cima. O anjo da morte passa por cima destas casas e nelas não entra. E o povo, então, naquela mesma noite, diz a palavra do Senhor, é liberado por Faraó, eles são libertos, eles são permitidos saírem do Egito com tudo que eles tinham, seus bens, seus animais, as suas famílias, todos saem do Egito rumo à Terra Prometida, cumprindo assim a promessa do Senhor. Quando Jesus entra em Jerusalém, e a palavra do Senhor, registrada por Mateus e por Marcos, diz que na noite em que ele foi traído, era um jantar de Páscoa. Ele estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos. E ali ele anuncia de que seria traído, ele anuncia de que deveria ser entregue aos religiosos da época que trariam então sobre ele a morte. E Jesus então institui naquela noite a ceia do Senhor, a celebração da ceia do Senhor, que para nós hoje é um sacramento. E substituindo aquele cordeiro do Egito, ele então diz que deveria ser comido em memória dele, em memória do seu sacrifício, fazendo menção ao seu sacrifício que estava próximo, o pão e bebido o cálice, o vinho ou o suco de uva, em que muitas igrejas usam. Jesus então, ele passa a se oferecer como o cordeiro que se dá em nosso lugar, substitutivamente. E dessa forma nós podemos então relembrar a ocasião registrada no Gênesis, quando a Abraão é pedido que sacrifique a Isaque, seu próprio filho, e quando ele chega no local indicado, tendo seu filho já sobre o holocausto, sobre o local, um anjo aparece e segura sua mão e diz a ele para que não fizesse mal ao seu filho, porque havia então um substituto providenciado pelo Senhor
para que fosse oferecido em sacrifício. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu substitutivamente em nosso lugar. Ele nos traz vida eterna. Ele não permite que o anjo da morte entre na nossa vida. Ele nos marcou com o seu sangue. Ele nos comprou com o seu sangue. E então nós estamos libertos da morte eterna, do inferno. Nós fomos então por ele comprados e eleitos para que estivéssemos com ele, vida eterna, vida em abundante. Isso já seria motivo suficiente para que nós nos alegrássemos não só na Páscoa, mas durante toda a nossa vida, não só na semana chamada Santa, mas em todos os dias santos que são por ele, pelo Senhor, santificados. Não entristeça o seu coração, meu irmão, não entristeça o seu coração, minha irmã. Alegre-se no Senhor, independente da situação que você esteja vivendo, independente das dificuldades que você esteja passando. Alegre-se no Senhor. Ele marcou a sua vida com o seu sangue precioso, com alto preço você foi comprado. Então, não se deixe levar pelas circunstâncias, não se deixe entristecer pela situação que estamos passando, mas alegre-se no Senhor. Alegre-se na Páscoa, alegre-se todos os dias da sua vida. O Cordeiro de Deus te fez amigo de Deus. Quando nós éramos inimigos, nós estávamos distantes. Com sangue precioso, ele nos trouxe de volta, nos fez amigos de Deus, nos religou com o Senhor. Por isso nós podemos celebrar e cantar louvores ao seu nome. Celebre o Senhor, alegre-se diante dele, não entristeça o seu coração, em o nome de Jesus. Amém.